Vamos lá. Ora aí pela gente, Rogério, para a gente estar começando. Boa noite a todos mais uma vez. Vamos estar agradecendo ao Senhor por este momento de confraternização da palavra dele. Pai, na autoridade do poder do nome de Jesus, estamos aqui perante a tua presença, te agradecendo, Senhor, por mais um momento a qual podemos falar da tua palavra, a qual podemos conhecer mais e mais da tua palavra. Deus, muito obrigado, Senhor, pela saúde de cada um. Muito obrigado, Senhor, pelo teu guardar, Senhor, a vida de cada um. Deus, em nome de Jesus, que tu continue abrindo os nossos entendimentos, continue abrindo a nossa mente, Senhor, para alcançar lugares mais altos perante ao teu reino. Deus, em nome de Jesus, toma o pastor Alexandre em tuas mãos, toma a Fernanda em tuas mãos, Senhor, que ele continue sendo um bênção, Senhor, para as nossas vidas, que a gente venha enriquecer, Senhor, da tua palavra, através do conhecimento, do querer e da vontade do Senhor sobre a vida dele. Deus, em nome de Jesus, que tu abençoe esse estudo de hoje, abençoa também a vida de cada um, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos na autoridade do poder do nome de Jesus. Amém. 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 Vamos estar abrindo a nossa Bíblia, gente? Em Mateus. Eu vou voltar um pouquinho só. Mateus 6. A partir do versículo 25, eu vou voltar num tema que a gente falou semana passada, mas eu acho que esse tema é tão importante que a gente precisa bater nele constantemente. E aí, só para relembrar que nós estamos estudando o Evangelho... Mateus o quê, pastor? Mateus 6, a partir do versículo 25, que a gente vai começar. Então, a gente está estudando, gente, o Evangelho, onde Jesus acaba de ser tentado, né, como a gente vê no capítulo 4 de Mateus, e logo depois começa esse estudo que a gente está fazendo. Começa no capítulo 5, e ele vem ensinando o povo. Então, a gente vai seguir essa sequência de ensinamento de Jesus. E a gente vai se modelando aos ensinamentos de Jesus, né? Então, a gente viu que ele falou sobre o casamento, ele falou do jejum, ele falou das ofertas, mas o que ele falou que nós somos o sal e a luz da terra, falou para a gente não jurar por nada, nem pelo que há no céu. Aí ele falou sobre o amor, né? Porque a gente se torna filho de Deus quando a gente ama o próximo. Aí ele fala sobre a esmola, de a gente não dar a esmola, a nossa oração não ser a oração como a dos fariseus. Tu vê que tudo é ensinamento para a gente se formar como ele deseja que nós venhamos ser. Quando a gente for orar, a gente não orar como os fariseus que ficam em pé e faz aquelas orações, não. Ele fala para a gente, vocês... E é engraçado quando ele fala vocês, ele fala assim, mas vocês, quando orarem, entra no teu quarto. Então, o modelo que eu quero é o que eu estou formando em vocês. Então, a gente quer ser esse modelo formado pelo Senhor. Então, depois que ele fala sobre a oração, ele fala sobre o jejum, só recapitulando, e ele fala, quando jejuardes, quer dizer, ele não está obrigando, mas ele está dando uma observação. Quando jejuardes, no versículo 16, 6:16, quando jejuardes, quer dizer, vocês farão isso também, vocês jejuarão também, né? E aí ele fala para a gente não ser, então o jejum é algo importante para a nossa vida, gente. E a gente já falou, eu estou só recordando aí enquanto o pessoal chega, o jejum, ele não é um jejum que potencializa a nossa oração. O jejum que a gente vai aprender aqui com a Bíblia é um jejum que nos dá força para ser quem Deus quer que nós sejamos. Então, ele não é um jejum que nos ensina a tirar as coisas de Deus, ou que a gente acende um foguete
e a nossa oração chega como uma bomba lá em cima, não. O nosso jejum tem que ser um jejum para dentro. E aí ele fala aqui, ó, para a gente, quando a gente fizer o jejum, a gente não vier fazer como os escribas e fariseus, né, que querem parecer para os homens. Aí ele fala, em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Aí ele fala para nós, tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai. Quer dizer, não é para fora, é para dentro. Tu está mostrando para o teu Pai que tu está jejuando para Ele. Para quê? Eu quero ser como o Senhor foi. Eu quero conseguir, porque, gente, a nossa carne, a luta é muito grande para nos deixar ser quem Deus quer que nós sejamos, para nos fazer perdoar. Então, isso a gente vai conquistar através de jejum. O que acontece com o jejum? Tu fala para a tua carne e fala, olha, quem manda é o Espírito. E, o dia que eu fiz jejum, minha cabeça começou a doer, dor de cabeça, cara, que eu sei que eu fome, meu Deus. E aquela guerra, é só tu comer que tu vai parar com a dor de cabeça, come. E não, quem está mandando até esse período aqui é o Espírito. É para você entender que a minha vida não é dirigida por você, carne, mas é pelo Espírito. Então, o jejum, ele deixa de ser para fora, ele passa a ser para dentro da gente. A gente se modelar. E a gente pega, Jesus jejuou 40 dias. Para que ele jejuou 40 dias? Para a oração dele chegar até o coração de Deus? Porque se foi isso, não chegou. Porque no momento que ele mais precisou, ele falou, Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. Ele podia falar, olha, lembra que eu jejuei 40 dias. Não, o jejum que Jesus fez foi o jejum, eu vou matar a carne, eu começo a matar a carne agora, para cumprir o teu propósito, Senhor. E aí Satanás vem oferecendo tudo, e as riquezas também, e ele nega tudo. Então ele não recebeu com jejum, ele se tornou. Entende? Então, a gente já começa a ver que começa o processo, o jejum, ele nos ajuda no nosso processo de transformação. Aí ele fala da gente não acumular dinheiro, e eu vou voltar nesse tema que eu queria, para a gente começar aqui, no 6:25. Lê aí para a gente, Bárbara. Pode ler até o 34 aí. Bárbara, a internet está boa? Lê do 24, pastor? 6 a partir do 25. Desculpa. Tá. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não vale vós muito mais do que as aves? Segura aí, Bárbara. Só para a gente... Qual de vós? Segura aí rapidinho, só para a gente trabalhar isso aí. A gente vai voltar depois no 27. Mas por que Jesus está falando para os discípulos ali, para eles não andarem ansiosos? E olha a ansiedade que Jesus determina aqui, que aconteceria com eles. Não andei ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Ele está falando só de necessidade. Então, assim, por que Jesus, de cara, nos primeiros ensinamentos dele, na primeira pregação dele, ele está tocando nesse assunto aqui? O que vocês acham? Eu acho que a gente não deve se preocupar, porque o Senhor cuida de tudo, né? Isso aí. Ele fala que as aves não se preocupam com o que vão comer, e mesmo assim tem o que comer. As aves ajuntam alguma coisa?
Não juntam nada. E mesmo assim, elas têm que comer. E às vezes a gente... E se Deus dá tudo isso para as aves, o que não vai dar para a gente, né? Isso aí. E que ele até pergunta, vocês não são mais importantes do que as aves? Então, assim, às vezes a gente fica naquela que a gente só fica em paz quando a gente tem uma poupança grande. Quando a gente tem algo que nos dê uma certeza. Mas olha o que Jesus está falando aqui. Não haveis... Está falando para descansar, né, pastor? Descansar e confiar, né? Isso. A intenção do Senhor aqui é falar exatamente isso. Vocês são mais importantes do que os animais. Se os animais não ficam sem comida, por que vocês vão ficar? E o grande problema hoje da gente é a gente acaba se comparando com o outro. Gente, mas o outro, aí a gente fala assim, cara, mas o outro tá lá, ó, ele come todo dia no rodízio, mas eu não como. Mas aí a gente para analisar, se a gente for parar para analisar, será que ele come com dinheiro lícito? Será que ele come com algo que veio de uma forma correta? Porque tudo isso a gente precisa pensar não no outro, mas em nós. Porque talvez você não esteja comendo assim porque tu está fazendo o que é certo. Porque na tua casa não tem gato, porque na tua casa não tem gato de água, gato de luz. Aí realmente a gente paga tudo o que é certo e aí não sobra nada. E tu vê que aqui o que o Senhor está falando é que vai ser na conta certa para a gente. A gente fica na ansiedade, Satanás ele coloca esses desejos no mundo. Tu vê assim nas novelas, uma casa na comunidade da novela, das novelas, todas as casas de comunidade têm televisão de plasma, a galera, todo mundo de iPhone, e isso aí, aquilo enche o teu coração e tu fala, eu quero ter isso tudo também. E aí, muitas das vezes, a gente deixa o que é mais real para a gente, que é Deus, e a gente passa a querer as coisas também. Então, isso é uma coisa séria que o Senhor falou. E, gente, a doença do século, comprovada pela Organização Mundial de Saúde, chama-se depressão. Eu conheço muita gente com dinheiro que só vive à base de tarja preta. Mas por quê? Porque elas não têm o que é mais barato e mais caro ao mesmo tempo, que é a salvação e confiar, como a Adriana falou, no Senhor. E pastor, só acrescentando um pouquinho, eu ainda não vi na Bíblia Deus falando que servindo a Ele, a gente vai ser próspero, a gente vai ser rico, a gente vai ter várias e várias casas, carro, isso e aquilo. Às vezes as pessoas entram no meio do Evangelho pensando que vai ter tudo isso. E não é isso. Entendeu? Então, aí tu já levou para um lado que é a teologia, mas é certo. Depois a gente vai sentar para a gente estudar isso, os níveis de teologia. A teologia neopentecostal, o que ela usa? Qual o argumento dela? Ela atrai a multidão pelas coisas. Então, o discurso da oferta é um discurso que você só vai receber se quanto mais você entregar. E nisso tudo, essa pessoa que entrega. É por isso que a igreja, Rogério, hoje a igreja está doente. Por quê? Porque a gente pega uma multidão que entregou um monte de coisa. Quer ver um fato aqui para a gente pensar? Não sei se vocês viram aquela Andressa Urach, será? Que ela era uma modelo que se converteu, que ela quase morreu, botando prótese na bunda. E aí ela se converteu. E aí agora ela entrou na justiça requerendo que a igreja devolvesse tudo para ela. Aí, aquilo me chamou a atenção. Falei, caramba, cara, ela está pedindo as ofertas todas que ela ofertou para a igreja. Eu fui ver. Sabe quanto é que ela tinha dado de oferta?
para a igreja? Chuta aí um valor que ela deu de oferta. Em torno de, agora eu não lembro se era 4 ou 6 milhões. Mas por quê? Ensinar a ela que se ela entregasse tudo, Deus multiplicaria tudo. Então, se eu investir R$1.000 no boi, tu imagina quem pensou em investir 4 milhões. Ao boi, ao boi, ao boi. Vocês estão entendendo? Não, mas é sério. É uma teologia que ela sai da salvação e ela, na verdade, ela quer atrair pelas coisas. E nós fomos atraídos pelas coisas também. Só deu quem queria as coisas. E aí a gente precisa ser sincero com o nosso coração, cara. Mas eu dei por quê? Eu dei porque eu queria as coisas também. E o Senhor permite que a gente passe isso para a gente, desperta. E aí entra no que você falou, Rogério, que é a essência da teologia, a essência de Deus para nós, não é as coisas, mas é o reino dos céus e a vida eterna. E aí Jesus vai falar, o que adianta tu ganhar o mundo inteiro, Rogério? E perder a tua salvação. Entende? Mas o que tu trouxe é para a gente pensar por quê? Porque existe uma teologia, e aí vocês pesquisam isso depois, a teologia neopentecostal, que ela começou há 20 anos atrás, mais ou menos, 30 anos atrás, e foi o boom da América do Sul. As igrejas encheram, quer dizer, para mim, então, se ela saiu da essência, a igreja não cresceu, ela inchou. Ela não cresceu sadia, ela cresceu doente. E aí tu pega muitas pessoas frustradas com o Senhor, mas o que te gerou essa frustração? Aí a pessoa vai falar, eu entreguei tudo. E eu não obtive a minha cura, e eu não obtive as minhas coisas, eu dei pensando que eu ia receber em troca, eu não recebi. Mas por quê? Ensinaram errado. E a gente precisa, olha, não sou eu como pastor, não. Vocês são peça importantíssima no reino de Deus, porque vocês vão ensinar as pessoas que o Senhor trouxer para perto de vocês. E vocês vão ver pessoas chegando perto de vocês toda quebrada com a religião, e aí é a hora de vocês serem instrumento de cura. Poxa, eu te entendo essa frustração. Pô, tu imagina a mulher... Oi? E nas igrejas não fala isso, só fala dar e receber em dobro. Eu sei. Ninguém vai falar isso. E automaticamente a gente fica mesmo interessado em ganhar em dobro. A gente só vai pensar em ganhar em dobro. Concordo. Então, é por isso que a gente tem que aprender esse evangelho que é a Bíblia. Não é o evangelho do Alexandre, não. É o evangelho da Bíblia. A gente precisa analisar a Bíblia para a gente ser instrumento de cura na vida das pessoas. Porque as pessoas vão, tipo assim, Cadu, no teu trabalho, essa pessoa chega para você e conta isso tudo, e tu fala assim, irmão, eu te entendo. Só que, infelizmente, Jesus não ensinou isso, foi o homem. Eu descobri na Bíblia, depois eu vou passar para vocês aqui, já que a gente está tocando nesse assunto, sobre um dízimo, que está na Bíblia, que é o dízimo sobre que a comunidade tinha que usufruir. Mas se a gente fala isso na igreja hoje, não sai. Então, gente, é algo que a gente precisa nos tratar, a gente precisa cada um de nós, voltar para a essência. Gente, o dízimo, o que é o dízimo e a nossa oferta? É a gratidão. Eu não dou para receber, eu dou porque, Senhor, eu reconheço a saúde que tu tem dado aqui em casa, o pão que o Senhor tem dado, e eu só estou fazendo isso, Senhor, para entregar como reconhecimento do que o Senhor tem feito por mim. Eu não sou nada sem o Senhor. Então, o dízimo não é fator de prosperidade, o dízimo é fator de agradecimento. E aí, Rogério, quando tu vai me dar um presente,
pensando no que eu vou te devolver depois, ou tu me dá um presente, eu vou trazer melhor, tu dá um presente para Elaine, pensando assim, caraca, eu vou dar, Elaine tem um sonho de ter aquele relógio Rolex, eu vou dar para Elaine, Glória, meu sonho, Jesus. Mas eu quero, em troca, eu já estou com o coração na ambição dela me dar uma Ferrari. Tu tá entendendo? Não é essa barganha, cara. Eu dou, mas ela não vai me dar nada, eu sei. Mas eu quero amar. Entende? Então vamos seguir aí. Segue o 27 aí, Bárbara. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Segura aí. Aquele lírio do campo, que é aquela plantinha que dá em qualquer lugar, que ela fica linda com aquela pontinha assim que se solta, aquela coisa que vai dar... Tu imagina, gente? Ele está falando, se eles não fazem nada e o Senhor faz tudo por ele, imagine vocês. Então, assim, a gente ainda fala que nós somos homens de pequena fé. Então, assim, a gente precisa entender que, assim, Deus não esquece da gente em momento nenhum. E aí a gente fica em paz e a gente confia. Gente, mas vamos trazer para a pandemia que a gente está vivendo. Caramba, mas está todo mundo morrendo, Senhor. Mas e aí? O que eu faço? Tem gente morrendo de antecipação, como eu tive também ano passado. Meu Deus, eu vou morrer. Mas, gente, espera aí. A Bíblia diz, no Salmo 139, que ninguém vai morrer de véspera. Todo dia, todo mundo aqui já tem o dia de nascer, já nasceu, então agora só falta o dia de morrer. Mas tu vai morrer naquele dia que o teu Deus determinou. Então, assim, a gente pode ter paz. Pô, mas hoje eu tô num dia tão ruim, não sei o quê. Não, mas tu não vai morrer, por quê? Porque se ele não quiser, não acontece. Então, o controle da nossa vida, a gente precisa confiar demais nisso, gente. O controle da tua vida está na mão de Deus. Ele não te desampara, sabe? Se ainda tivessem faltando alguma coisa, a gente naquele dia só tem um ovo, que nem aquela mulher do azeite. Só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Eu vou comer hoje para morrer. Mas o Senhor nunca vai chegar atrasado nem na tua casa, nem na minha. Vai acontecer. Aí ele fala pelo dia de amanhã. Então, mas e o dia de amanhã, pastor Alexandre? Amanhã Deus vai fazer de novo. E no sábado? Deus vai fazer de novo. Por quê? Porque ele é nosso Deus. Tá? Aí segue aí, Bárbara. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao seu dia o seu próprio mal. É isso. Amanhã, o Senhor está nele. E sábado, o Senhor está nele. Tu imagina, a gente voltando para aquele vídeo que a gente viu do pastos verdejantes, que eu sempre imaginei na minha cabeça aquele pasto lotado de grama, aquela grama que tu ia comer até vomitar. Acho que se botar a ovelha lá, a ovelha até vomita de tanta grama. E aí, quando a gente vai ver o pasto verdejantes de Israel, é aquela plantinha que dá hoje, acabou hoje, amanhã ela vai dar de novo, ela acaba e dá de novo. Por quê?
o nosso Deus é um Deus de relacionamento diário. Agora vamos entrar nesse texto aí, Mateus 7. Pode ler direto, Bárbara, do 1 ao 5. Até onde? Tá. Hum. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Segura aí, vamos lá, vamos analisar isso aqui, gente. Isso aqui é meio controverso, se a gente for analisar na nossa versão. Por quê? Primeiro ele manda para não fazer. Certo? Mas no final ele fala, não, mas tu tira no teu olho primeiro, depois tu vai lá e faz no teu irmão. Eu acredito que fala assim porque tu tem como julgar, tipo assim, tu tem como jogar a primeira pedra? Eu acho que compara com aquela passagem que fala, tira a primeira pedra quem não tiver pecado. Eu entendi, tipo assim, então tá, primeiro ele fala lá em cima, não julgueis para que não seja julgado. Aí lá embaixo ele fala, hipócrita, tira a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ou seja, tu é capaz de tirar do teu para julgar? Eu entendi assim, não? Isso, mas espera aí, vamos lá. Se você, olha, preste atenção, Bárbara, se ele manda não julgar, né? E ele fala que tu tem uma trave no teu olho. Mas no final, ele fala assim, tu tira do teu olho, mas tu vai lá e faz no teu irmão. No final, tu julga. É porque ele pede para primeiramente a gente se limpar para depois limpar a outra pessoa. Pelo menos eu entendo dessa forma. Vamos lá. Aí é porque assim. Ficou meio que um desafio. Então. Faz contigo primeiro para tu fazer lá. Não vai fazer? Mais ou menos por aí. Vamos trabalhar isso aí. Porque vamos para outro texto, só para a gente entender que vocês vão dar nó na cabeça agora. Então, segura aí. Agora vamos para outro texto, lá em Apocalipse. Apocalipse o quê? 2. Caraca, quase. Eu ia acertar. Começa aí pra gente. Ao anjo da igreja em Efeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achasses mentirosos. Segura aí. Primeiramente, quem é que está falando? Deus. Quem é que está falando para a igreja? Eu acho que é o Senhor que está falando para o pastor da igreja, né? Isso. Anjo da igreja, com minúscula, é o pastor, né? Isso. Da igreja, o líder da igreja de Éfeso. Líder da igreja, isso. Então, aí ele fala aqui, ó. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança. Teu labor é o quê? Trabalho. Trabalho. Então, eu conheço o teu trabalho e a tua perseverança. Ele está falando coisa ruim ou boa dessa igreja? Fala aí, gente. Coisa boa. Coisa boa. Eu conheço o teu labor como a tua perseverança. Aí ele fala aqui, ó. E que não pode suportar homens maus dentro da igreja. E que não pode suportar homens maus. E puseste à prova
os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. O que essa igreja fez? Julgou. Você analisou e você julgou que o cara era mentiroso, que os apóstolos eram mentirosos. E aí agora? Mas primeiro ele se consertou, né? Primeiro ele estava bem Não, perante o aqui diz que ele Senhor. mentiu. Não, aqui diz que ele mentiu, né? Se declara Não, apóstolo não. e não é. Não, não é ele não. Olha, vamos voltar aqui no texto. Ó. Conheça as tuas obras. Deus falando para a gente. Eu conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho quanto a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus. Eu vou falar num texto para vocês entenderem. E vocês puseram à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. O Senhor sabia que eles não eram. E os achastes mentirosos. O Senhor está falando assim, vocês fizeram perfeitamente. Mas o que essa igreja fez? Julgou os que diziam ser apóstolo e não eram. Ué, mas lá está dizendo para não julgar, gente. E aí, Bárbara? Agora deu ruim. Deu. Aí, ó, Deus continua falando, ó. E tens perseverança. Olha o nível da igreja. E tens perseverança. Suportaste provas por causa do meu nome. Olha que igreja. E não te deixastes esmorecer. Aí, olha o único problema dessa igreja. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrepende-te e volta às primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Aí Deus fala mais coisas boas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Ué, estavam julgando de novo os nicolaítas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Vamos a outro texto agora. Eu sei que está dando nó. A intenção era essa mesmo. Vamos em outro texto. 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6. A partir do versículo 1. Vamos um pouquinho antes. Vamos começar no 5, a partir do versículo 9. Lê aí, Bárbara. Adriana, tá quietinha hoje, hein, Adriana? Estou aqui, Peraí que eu tô pastor, procurando o ouvindo. Coríntios da Tá minha dando Bíblia. nó. Tá dando nó, isso é bom. Peraí, tá deixando a gente pensativo. A intenção era essa. Deixa eu pegar uma água aqui. O Corinthians tá lá no estádio dele. Nicolas, deixa minha carteira. Eu que cartão que eu nem sabia. Felipe, a carta da minha mãe tá aí. Eu sei. O card. Achou aí? O Coríntios da minha Bíblia tá escondido. Vai devagar. Não é que eu disse qual? Esse? Nenhum dos dois. Por favor, eu tô com fome.
Por favor, mano. Vamos açaí. Não, Nico. Por favor. Dri, achou aí, Dri? Vocês são bom aqui, não. Achei. Que aí, eu vou indo, Bárbara. Tá bom. Versículo 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com o que se prostitui. Isso não quer dizer absolutamente como os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda com mais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora. Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga o que estão de fora. Tirais, pois, dentre vós a este iníquo. Meu Deus. Mas não falou para a gente não julgar? E aí, gente? Isso é algo que a gente tem que pensar muito. Deu para entender legal esse texto, Rogério? Eu vou pegar esse finalzinho aqui, ó. Eu não descobri ainda o que é. Ó, vou voltar aqui, ó. Mas agora, Paulo escrevendo para a igreja de Corinto. Mas agora vos escrevo que não vos associeis. Primeiro ele fala das pessoas do mundo. Vou voltar aqui. Já em cartas vos escrevi que não associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo. Ele não está falando, Paulo está falando assim, ó, vocês não podem andar com as pessoas do mundo. Olha isso, que coisa forte. Não. Ou os avarentos, ou os roubadores, ou os idólatras, pois neste caso tereis de sair do mundo. Quer dizer, se você não quiser andar com as pessoas do mundo, só se você estivesse fora do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Quer dizer, não é para tu não andar com ele, não. É para tu não sentar nem à mesa para comer com ele. Mas tu está julgando se tu fizer isso, gente. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Paulo falando. Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Tipo, mas vocês expulsem do meio de vós o malfeitor. E aí? Tipo, ele está falando que está dentro da igreja, você não considera, você julga. Mas os que estão fora, você não julga, é isso? Mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Mas aí... Porque o que está dentro da igreja conhece a verdade. Então você pode julgar. E o que está lá fora você não conhece. Então você não pode julgar. Então, é isso. Mas aí a gente vai e recebe uma informação assim: não julgueis para não ser julgado. Tipo, abre tanto para quem está dentro para quem está fora. Para você não julgar, para você ficar quieto. Tipo assim, o cara está fazendo errado. Fica quieto que você não pode julgar. Isso. Entendeu? Daí, agora, quando você lê, você vê que você pode julgar os que estão dentro. Só não os de fora. Isso aí, Rogério. Era isso que eu queria chegar com vocês. Por quê? Porque a religião, ela quer impor. Eu estava estudando, aí a gente vai voltar lá para Mateus agora, mas só para a gente abrir a nossa mente. A religião, eu não estou falando a igreja tal, não, estou falando a religião, ela tenta
colocar isso aqui na gente. E para que você faça o seguinte, siga exatamente o que eu estou te falando. Mas aí tu fala assim, mas eu acho que isso está errado. Não, 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 não. Aqui é assim. O jeito é esse, a forma é essa. Não, mas isso aqui da Bíblia... Não, não, a gente já faz isso há muito tempo. Isso aqui vem lá do Papa. E as pessoas vão errando por uma tradição. Por quê? Porque não querem assumir o compromisso de maturidade e julgar. Só que o que Paulo está falando aqui, Paulo não estava na igreja de Corinto. Ele ouviu falar, foram contar para Paulo, e Paulo fala assim, ó, tira esse cara do meio de vocês. Com ele, nem coma a mesa. Então, aí eu fui estudar vamos lá para voltar para Mateus 7. Só fez a gente esquentar a cabeça e no Apocalipse. Se vai aqui, a gente mata, hein? Oi? Tu fez a gente esquentar a cabeça e lá em Apocalipse. Se vai aqui, a gente mata. Tem muito mais para baixo a história. Tô lendo aqui. Tem muito mais. Tu tá entendendo? Então, mas é para a gente pensar o seguinte, gente, olha só. E aí eu vou entrar aqui onde o que Jesus queria falar nesse julgueis. Essa palavra, em hebraico aqui, o julgar, no dialeto hebraico, no dialeto grego, ele, se eu não me engano, eu não sei muito bem a pronúncia, mas era mais ou menos crina. Não crina, né? Então, esse crina, para não crina, que seria não serem julgados, não crinem vocês, ele significa, é um verbo utilizado para decreto. Juiz, geralmente quem tem esse poder no grego de decretar é o juiz. Então, o que Jesus está falando aqui, primeiro, é para que a gente não assuma, gente. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas querem confundir a gente de tirar de você não poder ter um senso crítico da situação e tomar uma posição. A religião, ela quer te impor, qualquer religião, ela quer te impor. E aí, esse texto aqui, ele está falando, Jesus está falando assim, ó, não assumam para vocês o martelo de decretar, de condenar, porque isso não cabe a gente. Eu vou dar um exemplo. Meu filho entra para as drogas. Eu morri, o Rogério foi lá para ajudar meu filho, e o Rogério fala assim, olha, esse aí, ele não tem jeito não, ele vai para o inferno. Mas o cara está vivo ainda, mas será que ele não pode encontrar Jesus e se salvar? Não, 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 Rogério, ele já está no inferno. Mas tu não vai ajudar ele não, Rogério? Não, não, ele já está no inferno, estou falando. O que Jesus está falando para a gente não fazer é ser esse decretador. Entende? E aí, dentro dessa frase aqui, e aí ele fala, porque da mesma forma que a gente decreta sobre a vida do outro, vão decretar sobre a nossa. É onde a Bárbara começou falando da mulher lá da pedra. Exatamente, naquele versículo que fala atire a primeira pedra, ele está falando sobre decretar. Decrete. Você pega e decreta que ela tem que morrer. É um decreto de morte, é uma sentença. Aí o que as pessoas viram? Não, eu não posso fazer isso não. Estão virando as costas. Eles entraram dentro, sem querer, eles entraram dentro desse versículo. Não, eu já acusei ela, mas decretar não. Jesus está falando para a gente não usar disso, desse artifício de decretar, né? Pastor, quando a gente julga por bem, Isso aí. é válido o julgamento. É válido. Porque você tá corrigindo a pessoa não para ofender, para diminuir, e sim para mostrar a verdade para o bem dela mesmo. Em relação à disciplina,
Isso tudo. Então, até mesmo dentro da igreja, as pessoas podem uma julgar a outra, porque, tipo, se você está dentro da igreja, você conhece a verdade, você pratica o erro, você se preocupa com aquela pessoa, você quer o bem dela, você vai lá e vai julgar ela. De forma correta, não de uma forma de apontar o dedo, o erro da pessoa e criticar, né? Não é criticar, e sim julgar por bem. É isso Mas que eu penso assim, né? esse texto quer dizer exatamente isso. Mas por que eu estou falando isso para a gente? Porque, assim, a religião acaba colocando a gente como ovelhas mudas e cega. Tu tá vendo a coisa errada, tu não pode falar. Tu tá vendo isso, tu não pode se posicionar. E tu tem que aceitar o que estão te dando. Tem que seguir exatamente nessa linha. Mas, gente, a religião ela não pode tirar de você o dom que Deus deu a nós, seres humanos, que é a capacidade de raciocínio. De tu ter o raciocínio do que é certo e do que é o errado. A religião ela não pode te impor uma forma e um jeito ante a palavra de Deus. Então, é exatamente por isso que eu queria trazer isso para vocês, porque eu queria trazer isso para o coração de vocês, não da gente ser apontadores, acusadores, mas a gente precisa se posicionar de acordo com a Bíblia. É o senso crítico, pastor, né? Isso. É exatamente isso, Elaine. São 3 palavras, Elaine, que no grego significa julgar. Interessante que tu falou que uma delas eu não sei agora a pronúncia no grego, mas é tipo critique, que dá origem à palavra criticar. Então, o que Jesus ele manda a gente fazer é exatamente isso. Aí tu vê, pô, se a gente lê de uma forma comum, realmente parece que Deus está falando assim, a gente tem que fechar o olho e seguir o jogo. Segue o jogo, o juiz não viu. Não, ele está falando, aí ele vai falar o que o Rogério falou. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão? Quer dizer, aí ele está trazendo agora para o evangelho de dentro. Como é que tu vê o argueiro no olho do teu... cadê? Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, que em algumas versões está um cisco, uma coisa pequenininha, porém, não repara na trave que está no teu próprio? Quer dizer, no olho do teu irmão é um cisco, no teu olho é um pedaço de pau. Como é que tu vai tirar o cisco do olho do teu irmão, que é o quê? O ajudar o teu irmão, o consertar o teu irmão, o orientar, o confrontar. Como é que tu vai fazer isso se tu tem uma trave no teu? Por quê? O teu irmão vai falar assim, pô, tu quer tirar o que da minha vida? Como é que tu quer me limpar e tu tá com a poupança toda suja também? Então, assim, o que a gente precisa fazer? E aí a gente volta para aquele evangelho que a gente tem pregado. Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Eu vou estar pregando domingo à noite agora numa assembleia que eles me convidaram e Deus me deu um tema. Eu falei, Senhor, eles não vai me convidar de novo, Jesus. O tema é: os céus te conhecem? Aí, por quê? Deus me deu aquela passagem de Paulo, falando sobre quando aquela pessoa via Paulo expulsar demônio e vai lá para expulsar demônio também. Eu te expulso em nome de Paulo, em nome de Jesus que Paulo prega. Aí o demônio, eu conheço a Paulo e eu conheço a Jesus, mas a você eu não conheço. E dá uma surra no candango. Aí para a gente analisar aqui. Quando Deus criou tudo no Éden, Satanás já estava na Terra? O que vocês acham? Sim. Já estava. Ele já estava na Terra. Ele já tinha sido expulso com a terça parte dos anjos. Por que então, Rogério?
que Deus não falou assim lá na criação? E tu, Adão, não comerás da árvore da vida, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, e tu vai ficar ligado, porque tem uma serpente aí, um demônio pesado aí, que ele vai fazer de tudo para te tirar da minha presença. Por que Deus não deu essa orientação para Adão? Eu acho que é para ver a obediência dele, se ele vai obedecer. É isso. Eu passei os hábitos pro Cadu agora, ele falou por mim. Pegou a cola, né, Cadu? Esse cara é bom, esse cara é bom. Cadu, é exatamente Deus. Ele queria que o homem obedecesse. Eu não vou perder nem tempo com o diabo. Eu só quero que eles me reconheçam e obedecem. Aí a gente vai ver em João, capítulo 15, já estou até pregando para vocês aqui que me chamou tanta atenção. João, capítulo 15, o Senhor falando assim, Jesus falando assim, os que me amam, vou perguntar para vocês, a Bíblia diz, os que me amam são os que expulsam demônios? Os que me amam são caçadores de capeta? Os que me amam são os que vivem 40 dias no monte, 100 dias no monte? Os que me amam são os que me obedecem. Então, a gente tem que sair desse evangelho externo, onde o diabo bota pedra na nossa frente, onde o diabo bota muralha, onde o diabo faz tudo. E a gente fala, e o nosso Deus faz o quê? A Bíblia diz que Deus trabalha quando a gente está dormindo. A gente precisa entender que o nosso Deus, ele é todo poderoso. Ele é o nosso Pai, é o nosso amigo. Ele diz aqui, como a gente leu, que não vai faltar o alimento. E ele não está preocupado com a gente para essa terra. Ele quer a gente no céu com ele, para a eternidade. Então, assim, a gente precisa entender que nós temos uma responsabilidade dentro do Evangelho. E a nossa responsabilidade é o quê? Obedecer ao Pai. Só isso. É só a gente obedecer. E aí tu vai ver, gente, que obedecer é uma luta. E é uma luta diária. Cara, às vezes vem umas coisas assim que eu, Jesus, por que essa luta tá vindo hoje? Final do mês, quando eu estou fechando o caixa, está dando tudo certo, daqui a pouco me vem o abençoado do contador, olha, tem uma nota para pagar. Quando eu olho a nota, 2.000, meu Deus, não estava tudo kit. Vocês estão entendendo? A nossa luta não é externa, a nossa guerra é interna. E aí dentro de mim fala assim, Alexandre, dá um jeitinho aqui. Dá um jeitinho, tira a nota, não sei o quê. Gente, é a luta que eu tenho, que vocês têm também. E aí eu falo para vocês, aonde o diabo, ele assume governo na nossa vida. Vou dar um exemplo, o diabo entra no corpo do Cadu a hora que ele quer. Ah, vou entrar aqui no corpo do Cadu, que eu quero usar o Cadu. Ele pode fazer isso? Não. Ele só pode fazer isso quando? Quando ele ganha direito. É uma constituição a Bíblia. Ele vai lá no Senhor, olha, eu tenho direito. Mas o que o Cadu está fazendo? Ele está dando a brecha. Cadu abriu a porta quando ele fez isso, isso e isso. E eu estou vindo aqui diante do Senhor reivindicar que eu quero dar um trabalho na vida dele. Aí o Senhor, o Cadu abriu, está liberado. Então a nossa guerra não é essa guerra de ser caçador de capeta, isso não, a nossa guerra é aqui dentro. Eu preciso melhorar, eu preciso obedecer, eu preciso renunciar. Como a Bárbara falou, o Senhor falar de perdão. Vai lá perdoar, mas eu não tenho nada. Eu estou certo, Senhor, sim, mas perdoa. Mas eu estou certo, Senhor. Sim, mas eu preciso tratar o teu orgulho também, tu está muito orgulhoso. Ela eu vou tratar o perdão, você eu trato o orgulho. Vai lá. Aí tu vai lá, poxa, eu quero te pedir, não foi isso que eu quis dizer, não, me perdoa. A pessoa que está me pedindo perdão, mas até eu achava que tu estava certo. Não, sim, mas o orgulho que está em mim tem que ser quebrado também. O Senhor está me tratando também. Queria te dar um abraço. Quando acontece assim, os céus são glorificados pela nossa vida. Mas por quê?
Porque a gente lutou contra o diabo? Não, porque a gente obedeceu a Deus. Nós glorificamos ao Senhor quando a gente obedece, gente. Entende? Então, era isso que eu falei, caramba, isso vai ser polêmico, isso vai ser bom. Por quê? Porque a gente precisa se autoajudar. Aí o Rogério, meu amigo, Cadu, meu amigo, tá me vendo entrar por um caminho errado. Pô, mas eu sou pastor. Aí o cara, não vou falar nada não, deixa seguir. Que amigo é esse, cara? Eu, antes de ser pastor, eu já parei de falar com amigos meus porque eles tomaram decisão contra a palavra de Deus. Parei, de coração. Ah, não, na minha casa não. Se separou, se divorciou. Ah, eu estou indo na tua casa. Ah, eu vou levar fulana de tal. Não, na minha casa não. Não, mas eu sou divorciado, vou casar. Não, mas na minha casa não. Tu continua meu amigo, se tu quiser tu vem sem a pessoa, mas na minha casa não. A tua esposa era minha amiga, cara. Tu imagina aí, tu tira uma foto, bota lá, tua esposa pensar assim, caraca, o Alexandre aceitou também, cara. Eu perco a tua amizade, mas eu não vou perder o que Jesus colocou na minha vida. Então, assim, a gente precisa, como a Adriana falou, e a gente está comentando aqui, gente, nos ajudar o tempo todo. Nos ajudar. Às vezes, e aí nós somos igreja, gente. Se a gente fizer isso, nós somos igreja. Tá vendo o pastor Alexandre andando por um lado errado que vai cair, pastor? Tá errado isso. Isso aqui não. Elaine, Fernanda, isso aqui tá errado. Isso aqui tá, pô, acerta isso aqui. Mais tarde, gente, os céus vão se alegrar com a tua vida. E outra coisa, eu tenho uma dívida de gratidão, porque se eu não cair, foi porque vocês me ajudaram. Aí tu imagina a gente fazendo isso um com o outro. Dá um exemplo, a Nayala. Nayala senta aqui, a gente não bate papo, daqui a pouco a Nayala comenta com a Adriana. Poxa, minha vida não está dando certo, isso e isso. Eu estava pensando em largar até Jesus, largar isso. Não, filha. Tu está indo por um caminho errado. Não, mas eu estou fazendo isso. Sim, mas Deus ainda vai te perdoar. É só tu mudar o caminho. A tua vida é muito importante para o Senhor. Não é as tuas coisas, não. É a tua vida. O Senhor quer ver você no céu. E começa a colocar a pessoa no rumo de novo amanhã. Tu imagina, Nayala, uma pregadora, uma cantora gospel aí que explodiu. Nunca ninguém vai saber da Adriana, mas os céus sabem. E o teu nome é reconhecido no céu. A gente, às vezes, fica muito preocupado com as pessoas nos reconhecerem. A nossa maior preocupação tem que ser: o céu me reconhece? Não é as pessoas, o céu sabe quem é o pastor Alexandre. Porque aí eu estou vivendo o evangelho. Então, que a gente, cada um de nós, a gente possa viver isso, gente. Essa ajuda, ter mesmo a coragem de confrontar, olha, confronta. Olha, é porque eu te amo. Eu confrontei o meu melhor amigo quando ele pegou Covid. 10 dias depois ele faleceu. E se eu não tivesse confrontado ele? Eu ter a certeza que ele ia para o inferno. E a gente precisa ter a certeza que o Senhor espera de nós para levar pessoas para o céu. Então, o confronto que vai levar pessoas para o céu, para o centro de Jesus, ele é um confronto que é válido. Que a gente possa assumir isso que a gente aprendeu aqui hoje, porque isso aqui é um princípio muito forte para a igreja. Vamos seguir aí. Mateus 7. O 5 a gente já falou, que ele fala para a gente: tira a primeira trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ele está falando, mas faça no teu irmão, se acerta e vai lá e acerta. Por quê? Porque o importante é o reino estar sarado, estar curado, estar crescendo, sadio. Aí vamos lá, o versículo 6 aí, lê aí para a gente, Bárbara.
Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Gente, isso também a gente precisa botar no nosso coração, gente. E ser forte. O que vocês entendem aí? Fala aí, Elaine, o que tu entende desse versículo aí para a gente trabalhar? Oi. Então, que a gente, quando fala das pérolas, né, não dava aos porcos, eu entendo que a gente tem coisas de valor e pessoas que não sabem aproveitar aquilo que a gente tem de melhor, ela não vai dar o valor à nossa palavra, né? Então, assim, vai ouvir, entrar no ouvido, sair pelo outro, mas é uma preciosidade, né? Se a nossa boca, a gente profetiza, tem poder, como a palavra do Senhor fala, né? Que não é só pela palavra, mas a gente tem um poder também. Então, assim, isso vai entrar e sair e não vai edificar. Então, eu vou jogar pérola aos porcos, né? E não vai ter eficácia nenhuma para aquela pessoa, né? Ela vai ignorar isso. E o que é mais valioso para você? Porque pérola é algo preciosíssimo. Isso. E o que é mais valioso para você? Mas que sentido, assim, sim, entre a pérola ou a pessoa? De pérola, de pérola. Assim, no geral, hoje, se você levasse para a sua vida e o Senhor falando assim, Elaine, não dê essa pérola para os porcos. O que seria essa coisa mais valiosa para o teu coração? Que eu poderia ofertar e que a pessoa não ia valorizar, seria isso, né? Isso. Hoje, assim, é uma pergunta... Boa pergunta. É boa? Boa pergunta. É uma autoanálise, né? É uma autoanálise. Eu, assim, acho que hoje, assim, né? Não seria um clichê, mas a minha salvação, né? Então, eu não venderia, né? Eu acho que poderia... É difícil a gente falar isso agora, porque quando a gente passa por alguma situação, a gente vê o poder, a gente nos conhecemos verdadeiramente o que pode acontecer, né? E aí, eu acho que, assim, com certeza a minha salvação, a gente, dentro disso tudo, eu não posso abrir mão da minha salvação. Isso, Né? olha isso, exatamente. Então, o que é mais valioso para a gente? Vamos analisar esse texto. O que é mais valioso para a gente é o Senhor. É a nossa pérola maior. Aí tu imagina, ele está falando assim, ó, não dei aos cães o que é santo. Aí vocês lembram daquele versículo que diz que quando a gente está limpo e a gente volta às práticas erradas, nós somos como o quê? Eu acho que é um vômito, né, que fala. Como o cachorro que volta ao vômito. Olha as duas. Porca, depois de limpa, ela entra na sujeira de novo. Olha como é que bate com os dois animais que ele usou aqui. Não dei aos cães o que é santo, nem lancei na frente os porcos as vossas pérolas, para que não pisem com os pés, e voltando vos dilacerem. Quer dizer, olha que texto que é Jesus que está ensinando a gente. A gente vai lá, gente. Vamos dar um exemplo aqui. Vou trazer para a gente pensar. Na Cracolândia, quantos desviados tem lá, gente? Eu não sei o que vocês pensam. Eu vou falar eu. Eu não acho legal, não concordo com a igreja ir lá e alimentar a Cracolândia. Desculpa, não acho legal. Por quê? E se Jesus lá no céu falar, mas tu tá errado, eu vou levar esse versículo para ele aqui. Por quê?
O cara, ele escolheu estar lá. Vamos dar um exemplo aqui. O cara ele está na guerra interna, está com 5 prata no bolso, 5 reais no bolso. Ele está naquela guerra interna. Eu fumo mais uma pedra ou eu como uma coxinha? Fumo uma pedra, não, cara, mas eu estou com muita fome, eu vou morrer de fome se eu não comer a coxinha, eu vou morrer de fome. Aí chega a gente da igreja, faz uma oração e dá uma quentinha. Ele vai para onde depois com as 5 pratas? Dá para entender? A gente tem que ir lá, se for o caso de ir, a gente precisa ir para confrontar. É confrontar com a palavra. Cara, tu tá aí, tu quer tá aí? Porque eu tô te falando a verdade, cara. Tu vai pro inferno, cara. E a igreja que vai, ora por eles lá, acaba depois trazendo mais demônio para a vida deles, porque eles não se convertem, entendeu? Os demônios saem na oração, mas daí volta mais 7 junto com aqueles demônios que saiu. Por quê? O campo está aberto, eles estão com a porta aberta, aceitando tudo que tem que vir. Eu concordo plenamente, Rogério. Então, assim, a gente precisa, fazer coisas inteligentes. O Mas, reino pastor, de Deus... Oi? me tira uma dúvida. Por exemplo, se você usar, tipo, esse de você levar a comida como uma estratégia, né? Que a Bíblia aqui fala que Deus, ele trabalha com estratégias também. Sim. Né? Então, isso é uma estratégia para você pegar a confiança daquelas pessoas, para que você vá levar a verdade e tirar ela daquele mundo ali errado. Não poderia também ter esse tipo, eles estão fazendo isso com esse objetivo? Tipo, você vai estar ajudando aquela pessoa. Claro que se você chegar no meu entendimento, eu nunca fui, né? Tenho vontade de ir. Uhum. Você chegar e você confrontar, você não vai ser bem-vindo. Você não vai conseguir trazer ele para você, né? Você não vai conseguir passar confiança para ele, que eles possam vir a se abrir, porque muitas das vezes ali querem só uma conversa, muitos ali... Aí depois você vem com a oportunidade de um emprego, uma oportunidade de você mostrar como é a vida aqui fora, o que eles estão fazendo errado. Eu vejo por esse lado, assim, da estratégia. Vamos Melhor pensar. até de ir para isso. Legal. Não sei se eu estou certo, pode ser que tu esteja Não, errado, o pensamento mesmo. errado, assim. Vamos pensar aqui, rapidinho, que é legal o que tu falou, porque é a gente pensar. No texto do filho pródigo, o filho pede o dinheiro ao pai. O pai pediu a herança, quer dizer, no coração dele ele falou, pai, eu queria que tu tivesse morto para mim usar o que é meu de direito. E o pai viu. O pai falou, é isso? Eu te dou. Essa foi a maior desonra, não foi ele gastar tudo, não. A desonra foi ele querer a morte do pai, o pai em vida. Aí o pai deu para ele tudo. Ele gastou, rodou tudo, sei o que e tal. O pai foi atrás dele? Não. E tu vê que é Jesus que conta essa parábola. E aí eu pergunto para vocês, assim, para a gente pensar. Quando ele acordou para a vida? Quando ele não tinha mais nada. Quando ele perdeu tudo, gastou tudo, não tinha mais nada, ele voltou para casa do pai. Ele estava aonde quando isso aconteceu, Adriano? Ah, estava na rua, né, eu acho. Eu não lembro direitinho, Comendo não. com os porcos, né? Isso aí. Ele estava num chiqueiro, num lamaçal, comendo com os porcos. Quando ele... essa palavra que está na Bíblia, ela é chave. Quando diz assim, e caindo em si. O problema, Adriano, é que a gente quer ajudar sem a pessoa ter caído em si. Ah, sim. Então, quando ele olhou... A pessoa tem que querer, na realidade. Isso aí. Quando ele olhou em volta dele, que ele viu ele sentado no meio do chiqueiro, comendo comida de porcos, ele falou, cara, o que eu estou fazendo com a minha vida? Lá, os servos do meu pai comem muito melhor, as pessoas que trabalham para o meu pai. Eu vou voltar para lá, pelo menos para ser trabalhador.
mas tu não vê o pai indo lá no chiqueiro tirar ele. Sim. Então, o lamaçal é uma bênção para essas pessoas. A pessoa, É um momento de reflexão, um momento de reflexão de dar valor à vida, né? E tu tá entendendo? Ela tem que olhar para si e falar, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho. Pode Desculpa, falar. pastor. Eu tenho até um testemunho, né, sobre isso. Eu tenho um irmão de. Eu falo que é irmão de criação, mas na verdade é afilhado do meu pai. E aí, desde 6 meses, minha mãe tomou conta dele, cresceu conosco e tudo. Aí a mãe dele faleceu, ele foi morar com o padrasto, e enfim, entrou no mundo das drogas e ali se perdeu. E aí, quando ele já. Aí nisso ele foi preso, ninguém queria saber mais. O meu pai entrou no circuito e começou toda semana aí no presídio. E levava o dinheiro para ele. Ai, Dindo, você pode deixar um dinheiro para mim comprar uma comida, que aqui não tem nada? E meu pai sempre deixava um dinheirinho, levava sabonete, levava roupa, levava aquela coisa, enfim. Aí ele saiu de lá, não, Dindo, eu prometo, Senhor, que quando eu sair daqui, eu vou mudar, vou para a igreja, que sei o quê. Aconteceu, saiu de lá, voltou para o mundo das drogas, né? E fazendo tudo. Aí meu pai ainda colocou dentro de casa. Ele roubou o celular da minha mãe, aprontou e bordou dentro da nossa casa. Enfim, quando meu pai falou assim, olha só, a partir de hoje, eu não quero mais saber de você, você vai viver sua vida. Ele chegou igualzinho o filho pródigo mesmo, ele chegou no fundo do poço, assim, onde que não teve mais nada, ninguém estava dando assim, deu mais valor para ele. E aí é onde que ele hoje se converteu, né? Assim, de verdade. Hoje ele, o Rogério sabe, né? Hoje ele é pregador da palavra, vai em vários lugares, vai pregando Felipe Santos, né? Quem quiser ter ovelha, assim. Hoje, assim, realmente ele aceitou Jesus. Mas enquanto meu pai estava sustentando, dando dinheiro, ele chegou a roubar dentro da nossa casa. Entendeu? Então, assim, realmente isso. A pessoa tem que chegar no fundo, tipo assim, ninguém me quer mais, não quer, tem, tipo assim, sem esperança, né? Aonde Deus vai e resgata, né? Que o recurso é do Senhor, né? Isso É aí. Deus que vai mudar. Perfeito, muito bom. E aí tu vê que, assim, gente, não dá para a gente viver um evangelho emocional, porque vai dar errado. Se a gente deixar a nossa emoção guiar a gente, vai dar errado. A Bíblia, ela já está que nem receita de bolo. Se tu pegar essa receita aqui e aplicar tudo certinho, vai dar certo. Eu tô com uma mãe que me procurou, eu falei isso para ela ontem, me procurou, por favor, pastor, não abandona ele está lá na Cracolândia. Eu já fui lá na Cracolândia tirar o garoto. Levamos para o centro de recuperação, ele voltou de novo. Eu falei, fulano de tal, você tem que entender que ele não quer. Deixa ele lá mais um pouco. Eu sei que dói tu saber que teu filho está na beira da morte, mas ele já tem 30 anos. Eu não posso mais ir lá ajudar ele se eu vejo que ele não quer. Deixa ele. A hora que ele cair em si, talvez ele vai cair em si todo perfurado, todo sangrando, todo machucado. Aí a gente vai lá e resgata. O que acontece, gente, assim, nós precisamos ter esse equilíbrio assim em Deus, porque a Elaine aí acabou de contar o testemunho que, assim, se a gente deixar na emoção essa galera, cara, eles têm um coração que eles tiram tudo, cara. Chora, faz isso, eu vou mudar, não sei o quê. A primeira oportunidade, eles estão no mundo de novo. Então, o que a gente precisa fazer? Confrontar também. Confronta com a palavra. E deixa arder. Não tem. Tu quer ouvir? Cara, olha o teu estado, cara. A nossa meta, o nosso objetivo é trazer essas pessoas para cair em si. Então, cara, olha o teu estado, como é que tu tá, cara. Cara, tu acha que isso é uma condição de vida humana? Tu acha que ser humano é viver dessa forma como tu tá vivendo? Meu irmão, Jesus nunca te criou para isso. Jesus queria o melhor para você. E aí, filho, deixa Jesus usar a gente. Mas a gente chega lá com amor, a entrega quentinha, faz uma oração, vira as costas e vai embora. E fizemos. Nós não fizemos nada. Eu estou falando isso porque, assim, eu sei que faz a gente pensar e aí desconstrói algumas coisas na gente, mas a gente precisa ter essa Bíblia racional. Porque, tu imagina, Jesus chegar devagarinho
Vou falar João Batista. João Batista chega devagarinho pregando e fala assim: raça de víboras, se arrependam. Pô, ele podia falar, gente, mas vocês são pessoas que podiam estar num estado melhor. Poxa, vocês são fariseus, vocês estudaram a palavra. Tem hora que tem que chegar chutando a porta. Então, assim, a gente precisa entender o que o Evangelho direciona a gente. Vamos seguir aí nosso estudo. 7. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-os também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Segura aí, rapidinho. Então, assim, interessante quando ele fala que qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Pão e peixe é o quê? Comer. Comer, necessidade, alimento. Então, assim, ele fala que a gente pode pedir o nosso alimento, a gente vê sempre Jesus dando graças pelo alimento daquele dia. Podemos. Só que a gente pega esse texto aqui e a gente acha que a gente pode pedir tudo. Tudo para o meu prazer. E aí, gente, é bom ter entrado nesse assunto. O Evangelho nunca está voltado para a gente. O Evangelho bíblico que a gente lê nunca está voltado para a gente. Sempre está voltado para ele. Então, a gente pega, né, o que a Bíblia está dizendo aqui e a gente fala assim, pô, já que ele vai me dar tudo o que pedir, eu vou pedir. E aí tu pede mansão, tu pede casa em Angra, tu pede isso, pede aquilo outro, e nada a gente recebe. Por quê? Porque a gente está pedindo para nós, não é para o reino. Vaidade, né? E para nós? É a nossa necessidade. Nós cristãos precisamos ter um espírito de contentamento. Outro dia um pastor me confrontou nisso. Fui conversar com um pastor, não sei o que e tal, fazer minhas reclamações. Ele falou, Lê, posso te dar um conselho? Tu precisa do espírito de contentamento. Saí de lá, quicando com o pastor. Falei, por que isso, cara? Eu vim querer uma palavra de motivacional. O cara mandou eu buscar o espírito de contentamento. Mas, cara, fiquei refletindo naquilo. Eu falei, é verdade, cara. A gente está mudando o centro do evangelho. E aí eu escutando aquele louvor, mais de ti, menos de mim. Vocês lembram que tem na ministração, ele fala, Jesus, volta a ser o centro. Jesus, volte a ser o centro. Depois vocês escutam esse louvor de novo, que vocês vão entender o que eu estou querendo chegar. Nós tiramos Jesus do centro do evangelho. Então, eu não peço mais as coisas para me realizar as coisas para o reino. Eu peço as coisas para mim, porque eu sou o centro. A minha oração, eu sou o centro. Eu sou o centro de querer as coisas. Eu quero isso, eu quero aquilo, falta isso, falta aquilo. O centro é quem da minha oração? Sou eu. O centro não é o reino crescer, Senhor. Que o reino cresça, Senhor, me usa. Senhor, manda recursos para a gente fazer isso, usufruir disso. A tua igreja viver isso. Manda recurso. Não, Senhor, eu preciso disso. Mas precisa para quê, Alexandre? Porque eu gosto, eu queria ir para Angra. Me amarro de curtir aquela praia, eu queria... Gente, a gente precisa de Jesus no centro. Vamos lá. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam,
assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ele está dizendo, a lei se consiste nisso. Aquilo que você quer que fizessem por você, pela sua família, façam pela família dos outros. Faça pelo outro. Gente, tu imagina se todo mundo pensasse assim. Tu imagina se a igreja pensasse. Pode falar aí, Rogério. Não, mas não pode fazer em troca, né? Tipo assim, eu vou fazer porque eu quero receber. Entendeu? Tem que tomar muito cuidado com isso. Que tem pessoas que fazem, ó, eu quero receber. Quero receber porque eu fiz por ela esse dia. Então amanhã eu quero receber também. Eu fiz hoje, amanhã eu já espero que ela faça. Não, mas tu fez por quê? Porque eu amo a tua família. A tua família é tão importante para Deus. E se é importante para Deus, é importante para mim. É aquela história, Rogério, que a gente falou semana passada do irmão que chegou na casa da irmã. Irmã, se tu não falar, eu vou botar a tua casa do meu jeito. Mas a minha família não pode viver nesse estado. A senhora também não pode. Gente, tu imagina se a gente viver isso? E não precisa depois a gente tirar foto. Vamos tirar foto aqui na casa da irmã que a gente ajeitou. Gente, o Senhor sabe. Essa irmã sabe. E o coração de Deus é que a gente alegrou. A gente não fez para aparecer, a gente fez para alegrar a Deus e a gente alegrou. Ponto. Vamos embora. Meu Deus, essa igreja a gente vai... Aí olha isso agora. Vamos lá. 13. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Segura aí, rapidinho. Eu vou até beber água, que minha boca ficou seca agora. Espera aí. Tenso, hein? Vamos lá. E são muitos que entram por ela. Segura aí, vamos voltar nela de novo. Lê de novo aí. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Então, olha só. São quantas portas que tem? 2. Gente, por favor, não vamos tentar criar uma terceira porta. Sabe quando a gente cria uma terceira porta? Quando a gente fala assim, pô, mas isso aí na Bíblia não tem nada a ver. Eu tenho confrontado muito católico. Olha, os católicos estão passando mal comigo lá no consultório. Por quê? Porque eles vêm com esse discurso de que não tem nada a ver. Acho que eu contei para vocês que eu peguei um lá, vai para a missa, JMJ, isso e aquilo outro, bababá. Ah, mas todo sábado eu estou na quadra da Portela. É mesmo, cara? Assim mesmo. Cara, tu tá perdendo tempo, cara. Tu vai pro inferno. Tá maluco? Tá me julgando? Não, tô te julgando, não. É a palavra que diz, cara. Meu irmão, é a palavra, não sou eu. Tô falando o que a palavra diz. A tua vida só tem 2 caminhos. Eu falei esse texto para ele. Eu falei, lê lá Mateus 7. Gente, não existe um caminho mais ou menos. Meio largo, meio estreito. Não tem. Ou o caminho que tu anda é um caminho estreito, ou é o caminho largo que tu tá... Eu penso assim, gente, no meu modo de pensar, o caminho estreito, cara, eu não vou conseguir nem andar de frente. Para passar, eu tenho que ir assim, ó. De lado. De tão estreito que é o caminho. O caminho largo já não. O caminho estreito tem esforço. Tu imagina tu andar de lado 10 quilômetros, indo assim, abrindo e fechando a perna. Um muro na tua frente aqui, um muro atrás, e tu indo. Arranhando as costas. É o caminho estreito.
Não dá para levar bagagem, as nossas mazelas, as nossas bagunças que a gente quer levar de mochila, não dá para entrar. Tem que deixar tudo no início do caminho para seguir o caminho estreito. Agora, o caminho largo, vem de qualquer jeito e de qualquer forma. Tem espaço à vontade. Mas não tem um caminho mais ou menos? Não, não tem. Ou tu tá sem nada e tá indo ralando as costas no muro, ou, filho, tu tá no caminho largo. E aí as pessoas falam, poxa, mas a gente não pode julgar assim, mas, gente, naquele grande dia, quem vai julgar vai ser a palavra. Eu vou dar um exemplo. Um juiz pode chegar na tua casa, Adriana, e te prender. Bateu aí, agora eu quero te prender. Não. Por que não? Se ele é o juiz. Só se eu der motivo para isso. Por quê? Mas eu não sei. Tu tem a base da Constituição. Quem é soberano? A Constituição brasileira. Você vai me prender por quê? Ah, porque eu quero. Não. Eu não fiz nada que infrinja a Constituição. Então ele não pode te prender. A Bíblia vai ser, o julgamento vai ser assim. Os teus atos. O que a Bíblia diz? Pecado, bagunça, caminho largo, perdição. Então, assim, e aí, quem é que dirige o meu caminho? Sou eu. Aí a gente volta para o início lá que a gente tem falado. Evangelho é autorresponsabilidade. Aí vai ter muitos que vai falar assim, pô, mas eu pequei, eu fiz isso tudo por causa do diabo. O diabo botou essa mulher na minha frente, quando eu vi, eu já estava em cima dela, meu Deus do céu. Aí o diabo vai estar lá no dia e vai falar assim, eu não, mentiroso. Eu nem participei. Aquela pururuca velha lá que tu arrumou, foi você que da tua carnalidade que arrumou, não foi eu não. Então, assim, a gente precisa, cara, se entrar na autorresponsabilidade do Evangelho. O Evangelho é dirigido pela minha vida. E quem governa? Sou eu. Então, assim, nós precisamos, gente, sair desse misticismo religioso de que Satanás... Não, cara, sou eu. Aquele louvor, para mim, aquilo ali é a maior pregação. Tanto liberta-me de mim, quanto o maior vilão sou eu. Cara, o maior vilão somos nós mesmos. E a luta é essa, cara. Eu preciso largar isso, eu preciso melhorar nisso, eu preciso me autocontrolar. Às vezes a gente começa a falar assim, eu preciso melhorar minha paciência. Deus, eu preciso melhorar minha paciência. O Senhor, eu sei. Por isso que eu estou botando essas situações complicadas para você, é para treinar paciência. E Deus está treinando a gente. Eu preciso desse controle nessa área. O Senhor, então, é por isso que eu permito Satanás te tentar nessa área. E aí eu falei outro dia lá no consultório, o pessoal riu. Eu falei, então, para mim, Satanás é o pitbull de Deus. Gente, a minha internet está falhando? Está me ouvindo bem? Sim. Então tá bom. Deu uma travada aqui. Então, Satanás, se a gente for ver, é o pitbull de Deus, cara. Deus quer provar nosso coração, ele quer tentar, ele quer permitir saber quem somos, se nós estamos prontos. Peraí, eu preciso aprontar o Alexandre nessa área. Aí ele fala para o pitbull dele, pode ir lá tentar ele. Pode fazer isso. Nada acontece sem a permissão de Deus. E o que Deus espera de nós? Que naquele momento da nossa prova, do nosso teste, a gente reconheça, não, eu fico com a palavra. A palavra é soberana na minha vida. Mas tu vai deixar de ter. Não quero ter, não. Eu não quero ter. Se eu não tiver Deus na minha vida, não adianta eu ter nada. Então, eu fico com Ele, porque Ele é tudo. Tu imagina quando a gente toma essas atitudes assim, gente, imagina o céu vendo isso. Eu fico imaginando Deus falar para os anjos assim, gente, o Newton, cara, o Newton tá demais lá na Terra, cara. Tu viu o que ele fez? Tu viu quando o pitbull chifrudo foi lá tentar ele? Tu viu a resposta que ele deu?
Cara, esse cara, ele tá se formando naquilo que a gente queria que ele se formasse. O nosso nome começa a ser assunto no céu. Mas por quê? Porque a gente obedece. Lembra de Jó? Quando o Senhor fala de... É Deus que fala para Satanás, você tem visto na terra meu servo Jó? Deus lá do céu. O cara trazia tanta alegria a Deus por obedecer a Deus, que Deus... Satanás, tu tem visto meu servo Jó? Cara, o cara é fiel, justo, que se aparta do mal. Tu não tem noção de como esse cara alegra meu coração. Então, assim, a nossa guerra, gente, é a guerra de obedecer. A gente precisa obedecer para que a gente entre nessa porta estreita. Porque, assim, vamos seguir aí, que eu vou fechar em cima disso. O 15. Porque é o 13, né? O 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos as conhecereis. Segura aí. Olha só, gente, que detalhe interessante nisso. Ele tá... Dri, como é que tá a tua versão? O início, o 15. Só um minuto que eu estou na cozinha. Ah, tá. Tem alguém diferente de acautelai-vos? Ou todo mundo é acautelai-vos? Todo mundo é acautelai-vos? Tu também? Então, assim, acautelai-vos está falando o quê? Tomem cuidado. Cuidado com os falsos profetas que vos apresentam disfarçado em ovelhas. Olha só, gente, presta atenção nisso. O disfarce é externo ou interno? Interno. Interno. Não, o disfarce. Externo. Então, ele está falando, externamente, eles se apresentam de ovelhas, eles se apresentam com, como é que se diz? Uma roupa de ovelha, né? Isso, com uma fantasia de ovelha. Então, eles vão falar igual a gente fala, vão pregar, vão fazer, e está falando dos falsos profetas. Profeta, qual é a função do profeta? É anunciar o reino dos céus. É anunciar o pecado, é a voz do Espírito que vem anunciar pecado, anunciar o reino dos céus, anunciar juízo final, quando Jesus chega no início lá e fala assim, toda árvore que não der bom fruto é cortada e lançada no fogo, arrependam-se então. Então, assim, essa é a voz profética. A voz profética sempre vai estar na direção corrigindo o pecado, ensinando a justificação, que nós somos curados e sarados pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício na cruz, e ela vai apontar para o juízo final. Os falsos profetas, eles vêm parecido com isso. Só que, olha o que ele fala aqui, mas por dentro, quer dizer, a identidade do coração deles são lobos roubadores, quer dizer, eles estão aproximando das ovelhas para quê? Para roubar a ovelha. O coração dessas pessoas é tirar aquilo que ele puder usufruir das ovelhas. Isso é sério. E aí, pode seguir. E a gente só percebe quando está próximo, né? Isso que eu ia tocar, Rogério, muito bom. Porque quando você está do lado, você percebe quem é a pessoa. Se você estiver de longe, você não vai perceber. Pelos seus frutos os conhecereis. Aí vamos pensar aqui. Vou dentro dessa visão do Rogério. Quem aqui faz feira? Vai na feira? Já foi, Bárbara? Já. Milton, já foi na feira comprar? Nayala? Já sim. Eu vou meio-dia. Eu vou por aí também, Cadu. Ô, Nilton, me responde aí, meu irmão. Olha só essa.
Tu já viu aquele lote? Vou dar um exemplo. Um lote de caqui. Aí tá lá a placa. Lote de caqui, R$ 4. Tu já viu um lance desse assim parecido? Sim. Tu já entrou numa que, tipo assim, tu olhou em cima, aqueles caqui bonitão, aí tu pagou os R$ 4, o cara botou na bolsa, quando chegou em casa, 3 estava podre. Acontece sempre isso mesmo. Mas por quê? Eu estou falando isso porque eu fui feirante, Nilton. Me perdoa, o senhor me perdoa. Então, o que a gente fazia? As frutas bonitas a gente botava em cima. Para quê? Para chamar a visão. E os feinhos, ruinzinhos, tudo ali por baixo, socadinho. Então, a fruta, tu não vai conhecer a fruta olhando de longe. Outro exemplo, tô certo no que eu estou falando, Nilton? Sim, isso é verdade mesmo. E outro fato para a gente pensar. Já teve essa experiência de tu olhar aquela mangueira carregada e tu vê aquela manga e tu fala assim, eu quero essa. Aí tu tira o chinelo, pega uma madeira, taca, a bicha cai, só que quando ela cai, ela não cai no chão, tu conseguiu segurar ela assim, só que o outro lado dela estava toda podre, o morcego tinha comido antes. Já viveu isso? Muito na nossa Bahia, muito aconteceu isso com a gente. Aí, mas quando é que tu descobriu que a fruta, de cima tu só via a parte boa? Quando é que tu descobriu que a fruta estava podre? É quando a gente conseguiu derrubar ela que a gente ia olhar ela, né? Quando ela vem para a tua mão, então é o que o Rogério falou. A gente só consegue discernir o fruto quando a gente está junto. Andando junto, aí Jesus está falando isso. Pelos seus frutos, quer dizer, fiquem errados. Porque pelos frutos vocês vão saber quem é lobo e quem é ovelha. É pelos frutos. Não é pelo que falam, porque os falsos profetas falam bem, pregam bem. Os fariseus, que Jesus o tempo todo vai neles, os caras oravam, jejuavam, estava todo sábado na sinagoga, que é a igreja da época, e o Senhor está falando assim, mas pelos frutos vocês vão saber quem é quem. Aí, segue aí agora. Pelos frutos, 16, Barba. Pelos frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou os figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Olha isso, gente, o que a gente está falando. Olha que coisa forte. Existem pessoas, Jesus falou assim, vai existir pessoas que vão me chamar de Senhor, Senhor. Só que eles não vão entrar no reino dos céus. E esses não podem ser a gente. Mas por que eles não vão entrar no reino dos céus, Bárbara? Segue aí. Volta aí. 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, ou seja, que não obedece. Tu tá entendendo? Então a nossa guerra é o quê? Obedecer. Pode seguir. E o mais difícil, né? Tu tá entendendo? É esse que é o Essa evangelho. porta estreita diz exatamente isso, obediência. Aí olha isso aqui agora que a gente vai ler. Segue aí. 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não temos expelido os demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Olha isso, parou aqui. Gente, ele está falando isso para quem?
Pra gente. Os falsos profetas. Os caras profetizavam, expeliam demônios, expulsavam demônios, fizeram milagres. Ele está falando de liderança. Aí, Jesus falou assim, eu não te reconheci, porque reconhecer, eu conheço o Rogério vem diferente, caraca, mas agora eu estou te reconhecendo. Jesus não falou, te reconheço, Jesus falou, eu nunca te conheci. Tu nunca passou perto do meu coração. Gente, isso é muito sério. É muito sério. E o detalhe aqui ele não fala assim, ó, apartai-vos de mim os que... Quer dizer, ele não falou, apartai-vos de mim os que praticam o pecado. Não é isso. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Fala aí, Rogério. É um pecado contínuo. Você fica o tempo todo naquele mesmo pecado. Daí vira iniquidade. Isso? Quase. Iniquidade é quando você sabe a verdade e pratica o contrário. Isso. Então, quando Deus fala lá, quando o profeta Isaías que fala que por causa dos seus pecados e das suas iniquidades, quer dizer, são coisas diferentes. Pecado é uma coisa, iniquidade é outra. Aí vamos lá. Quando Jesus fala daquele juiz iníquo, que ele vem da iniquidade, o que ele fazia? Ele sabia a legislação, mas para um ele aplicava de um jeito e para outro ele aplicava do outro. Então ele é iníquo. Então, iniquidade é um termo jurídico que diz assim, você sabe a verdade, mas você assume de fazer o que você acha que tem que fazer, não sendo a verdade. Então, eu também sempre acreditei que era pecado repetido. Não, é quando tu sabe a verdade, mas tu escolhe fazer o errado. E é o que essas pessoas aqui faziam. Eles estavam no templo, eles ouviam, mas eles escolhiam o que é errado. Aí segue aí agora, essa parte é linda. 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então, a gente... Segura aí. Então, a gente, Bárbara, a gente edifica a nossa casa na rocha quando a gente faz o quê? A vontade do Pai, quando a gente obedece. A gente ouve e obedece, pratica. Olha como é que o problema... A nosso dever, gente, é só obedecer. Segue aí de novo, 26. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque eles as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Glória a Deus. Vamos encerrar aqui. Gente, eu acho que eu estou vivendo esse sentimento aqui agora. É algo assim que começa a desconstruir a gente na construção de um inferno que luta o tempo todo contra a gente, que tudo que dá errado é coisa do inferno, é isso, aquilo, outro, e traz a gente para esse evangelho aqui. É só obedecer. E a tua luta, Alexandre, não é uma luta externa. A tua luta, a primeira luta da tua vida mais importante é a luta da tua carne. E é o que eu trago para a vida de vocês também, que a gente aprendeu com Jesus. Jesus aqui, desde Mateus, capítulo 5, ele ensinou tudo isso. O 5, o 6 e o 7. Aqui ele encerrou a pregação dele. Então, assim,
que a gente possa entender o que Jesus está falando com a gente. Não é Paulo que pregou aqui, não é Pedro, não é João, Tiago, não, é o próprio Jesus. Ele está falando assim, vocês se tornem essas casas que ouvem a minha voz e praticam. É só isso. Ah, mas a gente não vai viver de milagres. Não precisa viver de milagres. Se a gente ouvir essa palavra e praticar, a gente vai lá para Deuteronômio 28. Vamos lá, Deuteronômio 28, gente. Só para a gente fechar. Versículo 1 e 2. Estou procurando ele aqui. Vai aí. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Qual o número? 28. A partir de qual? Do 1? 1 e o 2. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Qual é o nosso trabalho, gente? Ouvir a voz do Senhor e obedecer. Então, E praticar. a gente não corre mais atrás de bênção. Não, as bênçãos nos alcançarão a partir do momento que a gente fizer isso. A bênção tem que correr atrás da gente. Aí, olha como é que entra naquilo que a Adriana falou lá no início, de descansar no Senhor. Por que que tu descansa? Porque eu obedeço a Deus. Confia, E quando eu aquele que obedece, confia. confio, eu obedeço. E aí, mas tu tá passando aperto, eu sei. Mas daqui a pouco a bênção me localiza. Aí a gente volta para aquele, só para a gente fechar, para a gente dar uma risada agora. Aquela irmã que estava sem nada em casa e foi orar e pediu a Deus, e do lado, a casa do cara era um pai de santo, é o pai de santo. Vai lá, compra essas coisas todas aí, 5.000 reais de compra, mas bate na porta dela e fala que é o diabo que mandou. Quero ver se ela vai pegar. Aí quando ele tocou lá, cheio de carrinho de compra, sei o que, a irmã já foi botando para dentro. Ó, irmão, mas só vou te avisar uma coisa, quem está mandando não é Deus, não. É o diabo. A irmã falou, glória a Deus. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Então, gente, é só a gente obedecer, cara. Deus usa o diabo para trazer as coisas para a gente. É só isso. Vamos estar orando aí para a gente encerrar. Gostou, Nilton? Sim, sim, muito bom. Então, Nilton, a partir de agora é só obedecer, Nilton. É a nossa luta. Vamos orar? Cadu, tá na área aí, Cadu? Tô aqui. Cadu, a partir de agora é fazer o que agora? É obedecer. Obedecer. É isso. Vamos orar. Elaine, ora pela gente aí. Tem que Elaine obedecer tá aí, a esposa também. Eita, fé. Mas não pode dar confiança, meu Deus do Esse céu. esse é um dos mandamentos. Amai vossas esposas como a minha igreja. Faz parte obedecer, tá? Não, é amar, Cadu. Cadu, é amar, Cadu. Vamos orar. Tá fechado o teu, Rogério. Tá fechado. Abre aí, Rogério. Tá congelado, Rogério, tu.
Oi, pastor, desculpa aqui, estava aqui mexendo nos negócios. Opa, que isso? Ora pela gente aí. Amém, amém, amém. Amém. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por esse momento da palavra. Muito obrigada, Jesus amado, porque o Senhor tem falado tremendamente, abrindo, meu Pai amado, os nossos ouvidos, nossos olhos, nos alimentando, a nossa alma e espírito, Senhor. Continua conosco, nos abrindo, meu Pai, nos guiando, meu Pai, nos orientando daquilo que o Senhor quer falar cada vez mais. Abençoa, meu Pai, guardando de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, um abraço, gente. Está sendo muito bom para mim esses estudos. A gente está crescendo junto, estamos construindo junto aí os nossos corações. Bom mesmo. Vamos continuar nessa pegada aí que está sendo bênção demais. Show. Amém. Nilton, abraço, Nilton. Abraço, pastor. Quando pegar a manga agora, tu já sabe, hein, Nilton? Sim, pode deixar. Um abraço, Nayala. Ficou com Deus, Dri, Cadu, Bárbara. Abração, gente. Tchau, pastor. Tchau, Abraço. gente. Deus abençoe. Tchau. Abraço para todos. Tchau. Tchau. Tá desligando aqui também.